Então, gente, vamos lá para a resolução do exercício. Eu coloquei para vocês lá na plataforma digital, né? O exercício de parasitose em pacientes imunocomprometidos. Esse artigo, ele é um artigo, na verdade, ele é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Reumatologia sobre o diagnóstico e tratamento das parasitoses intestinais em pacientes com doenças reumáticas autoimunes. Primeira coisa que eu pergunto para vocês é, quando vocês leram aí o título, vocês conseguiram associar pacientes com doenças reumáticas autoimunes com a questão de parasitose? Qual que é a associação aí que vocês acham que esse artigo ia abordar pelo título dele? A professora tá louca? Colocou um artigo de imunologia na aula de parasitologia? A relação é exatamente o que a Cassiane falou, né? Pacientes com doenças reumáticas autoimunes são pacientes que fazem o uso, geralmente fazem o uso de imunossupressor, imunomodulador, né? Então, devido ao tratamento dessas doenças, os pacientes eles podem ter uma queda na imunidade, tá? Então, esse artigo, ele fala sobre esses pacientes que fazem o uso desses imunossupressores, mas o raciocínio dele, ele pode ser estendido a todos os pacientes que têm sistema imune comprometido. Então, por exemplo, pacientes com AIDS, pacientes transplantados, idosos, pessoas que não se alimentam bem. Então, todo paciente que tem um sistema imune debilitado, né, que é imunocomprometido, pode ter esses problemas aí que o artigo aborda, né, dos sintomas mais graves da doença, tá? Um dos motivos que a Sociedade Brasileira de Reumatologia resolveu fazer essa recomendação, por que eles resolveram fazer essa recomendação? Porque muitos pacientes estavam morrendo, eles estavam tendo morte fulminante, quando iam investigar, era por causa de uma parasitose, de uma simples parasitose, que poderia ser tratada, né? E, então, não só tratada, como prevenida. Então, eles abordaram aí, porque tem como, é possível, né, salvar a vida desses pacientes, não ter essas mortes fatais aí por causa de um estrongiloide, por exemplo, desde que siga aí o protocolo e as recomendações que eles abordam aí nesse artigo, tá? Exatamente, né? Então ele dá uma geral de vários parasitos. Então é um artigo que eu gostaria que todos vocês tivessem lido ele assim de fora a fora, porque para a parasitologia ele é muito importante. A primeira pergunta que eu coloquei para vocês lá, né, foi a seguinte: por que pacientes com doenças reumáticas autoimunes apresentam maior risco de ocorrência de manifestações graves de parasitose? Já respondi essa, né, gente? Sim ou não? Sim. Sim, né? Eles têm o maior risco de ocorrência de manifestações graves de parasitose em função do seu tratamento, em função da própria doença. Eles ficam com o sistema imune debilitado, comprometido, né? Geralmente fazem uso de imunossupressor e ficam com o sistema imune comprometido, né? Então, essa seria a resposta da questão número 1. Vamos para a questão número 2? Tranquila a questão número 1? Sim, né? Na questão número 2, ele pergunta assim: quais os parasitos intestinais mais frequentes em humanos? Logo no início, ele aborda aqui os parasitos intestinais mais frequentes em humanos, né? Então, ele fala exatamente dos que a gente começou a falar aí. Ascaris nubricoides, tricuris, os ancilostomídeos, que é o necátor e o ancilóstoma. E aí tem os protozoários que a gente ainda não falou, né, que é a entameba histolítica e a giardia intestinalis. Lembrando, gente, que giardia intestinalis é a mesma coisa que giardia lamblia, que giardia duodenalis, tá? Então, às vezes vocês viram aí com outros nomes, mas é
é a mesma coisa, Giardia intestinalis, duodenalis ou Giardia lamblia. Um ponto importante, né, que eles até abordam aí nesse artigo. No Brasil, nós temos um problema. Qual que é o problema que a gente tem no Brasil? Nós temos problema no estudo de parasitose, né? Quando a gente vem abordar, né, a epidemiologia da parasitose, a gente observa que os estudos que têm publicado no Brasil são estudos que não mostram o cenário atual do Brasil. Então, hoje, nós não temos nenhum artigo publicado comprovando a incidência de parasitose, quais os parasitos que são mais frequentes. Um artigo que aborda todo o Brasil, nós não temos, tá? Geralmente, os artigos com esses dados epidemiológicos que são feitos aqui no Brasil, né, esses estudos que são feitos no Brasil, eles abordam muito grupos específicos. Por exemplo, eles estudam só criança de uma creche tal, estuda só criança do bairro tal, estuda idosos do asilo não sei qual, né? Então, a gente ainda não tem um estudo que mostra um cenário confiável mesmo, tá? Mas, de acordo com os dados que a gente tem, né, do que tem de publicação no Brasil e do mundo, eles chegaram a essa conclusão, tá? É claro que ainda não temos estudos perfeitos, mas do que a gente tem em mãos para estudar, esses são os parasitos mais frequentes. Isso, um geral. Isso aí pode ser que em alguma região tenha um parasito que não tem em outra. Por exemplo, em Goiás, Goiás é uma região endêmica de estrongiloidíase. Mas estrongiloidíase não é endêmico em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Tem algumas regiões que são endêmicas. Então, aqui eles nem colocaram o estrongiloides estercoralis. Mas, se a gente for fazer um estudo só de Goiânia, um dos mais prevalentes pode ser o estrongiloides? Pode, né? Então, isso aqui é um cenário geral, tá, gente? Então, essa pergunta aqui que eu fiz para vocês, né? Quais os parasitos intestinais mais frequentes em humanos? Aí é artigo do mundo inteiro, artigo do Brasil, de tudo, que eles chegaram a essa conclusão aqui, certo? Porque às vezes você leu em algum outro ponto que, não, não concordo. Isso pode acontecer? Sim, porque isso aqui foi um apanhado geral que eles fizeram, tá? Aí vamos para a questão 3. Na questão 3 pergunta o seguinte: o que a Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda sobre o diagnóstico e tratamento das parasitoses intestinais? E aí, alguém consegue responder para mim? O que a Sociedade Brasileira de Reumatologia recomenda? Tem alguém aí? Estou sozinha? Vocês fizeram o exercício? Que o diagnóstico seja feito com frequência e que o tratamento seja antes do tratamento para as doenças reumáticas. Exatamente, E né? também, eles enumeram, né, professora? Entre exames, profilaxia. Eu vi uma enumeração, eles enumeram exames mais comuns, as profilaxias, até medicação, né? Para cada tipo de parasito, né? Para cada associado ao... Uhum. Mas uma coisa que eles recomendam, né, que é algo muito importante, que eu não vi quem falou, não sei se foi o Ron, no primeiro que falou. Eu não estava com os participantes abertos, vou até deixar aqui os participantes aqui para ver quem tá respondendo. Falou o seguinte, que a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela recomenda que o diagnóstico de parasitose e o tratamento de parasitose tem que ser feito antes do tratamento da doença autoimune, tá? Então, antes do imunossupressor, antes da terapia imunomoduladora, antes da medicação de imunobiológico, antes do tratamento da doença autoimune, deve-se fazer o diagnóstico de parasitose e o tratamento de parasitose. Aí, beleza, diagnosticou parasitose, tratou parasitose, agora sim vamos tratar a doença autoimune, tá?
Então, a primeira recomendação que ele faz é essa. Diagnosticar e tratar parasitose antes do tratamento da doença autoimune, antes do imunossupressor, né? E aí, depois, ele ponto a ponto, né, de cada doença ali, ele vai pontuando a importância do acompanhamento destes pacientes, que aí entra o que a Aruzi comentou aí, né? Porque antes de tratar com o imunomodulador, matou parasito, beleza. Só que aí, o paciente, durante o tratamento com o imunossupressor, pode ser que ele entre em contato com o parasito de novo. Então, aí, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela recomenda que, durante o tratamento com imunossupressor, durante o acompanhamento do paciente com essa doença autoimune, deve-se sempre realizar os exames, né, para fazer diagnóstico de parasitose e sempre fazer o uso de antiparasitário, tá? Porque pacientes que fazem o uso de imunossupressor, ele não pode ter parasitose. Ele não é igual a gente, por exemplo, que tem um sistema imune forte, competente, somos adultos. A gente pode nos dar ao luxo aí, ó, de ficar 6 meses, 1 ano aí com um parasito que não vai prejudicar em nada na nossa vida. Mas paciente imunocomprometido, eles não podem descuidar, né? Então, além de ser tratado com parasitose, contra parasitose antes do tratamento com imunossupressor, durante também tem que fazer o uso de antiparasitário. Inclusive, gente, esses pacientes, geralmente, eles retornam ao médico de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, né? Toda vez que o paciente vai ao médico para acompanhar, ele vai no reumatologista para acompanhar lá a doença reumática dele. Esse paciente precisa de 6 em 6 meses fazer os exames para diagnóstico de parasitose e tomar os antiparasitários, tá? Inclusive, tem estudos sobre pacientes com AIDS, pacientes em acompanhamento com HIV, que faz tratamento com antirretroviral. Do mesmo jeito, esses pacientes, eles também precisam de 6 em 6 meses fazer os exames, o exame parasitológico de fezes, para fazer o diagnóstico de parasitose e fazer o uso de antiparasitário. Inclusive, até uma recomendação que esses pacientes, eles sejam tratados com antiparasitários de 6 em 6 meses. Por que vocês acham que tem essa recomendação? De mesmo que o exame deu negativo, e mesmo assim é recomendado que esse paciente faça o uso de um antiparasitário de 6 em 6 meses. Por que vocês acham isso? Voltando à pergunta. De 6 em 6 meses o paciente vai ao médico. Aí, ele fez o exame de fezes e deu negativo. Mesmo o exame dando negativo, é recomendado, né? Os médicos, eles recomendam e vão prescrever para esse paciente um antiparasitário. Por quê? Por que vocês acham? Por conta do falso negativo, professor? Devido ao uso de imunossupressor, pode mascarar a presença de parasitas, né? Qual que é um problema que a gente tem, né? Tem até essa pergunta aí na frente aí do imunossupressor mascarar aí uma possível eosinofilia, né? Mas o problema que a gente tem é o seguinte, acho que foi o Marcos que falou, a questão do falso negativo que nós temos no exame parasitológico de fezes, né? Então, como é algo muito grave para esse tipo de paciente, é muito grave ele ter essa parasitose. Então, mesmo às vezes ele o exame dando negativo, os médicos acham melhor tratar do que correr o risco de ter um falso negativo aí desse exame de fezes, tá? Então, eles acabam tratando. Apesar de que a gente tem um problema com isso, né? Tem muita discussão sobre isso no Brasil, porque esse tratamento de 6 em 6 meses, mesmo com um exame negativo, né, a discussão que a gente tem é em relação à resistência que esses antiparasitários podem apresentar aí
ao longo do tempo, tá? Ao longo dos anos. Então, mas mesmo assim, gente, apesar de ter essa discussão de resistência, que não é indicado fazer o uso do medicamento quando o exame dá negativo, apesar disso tudo, como é algo muito grave, uma parasitose em pacientes imunocomprometidos, eles acabam tratando, tá? Paciente adulto imunocompetente, não há necessidade de tratar. Se o exame deu negativo, se o paciente não tem sintoma nenhum, não tem necessidade nenhuma de ficar fazendo uso de antiparasitário de 6 em 6 meses, uma vez ao ano, tá? Isso até é ruim. Agora, como é um paciente imunocomprometido, que pode desenvolver as formas graves da doença, né? Aí os médicos optam por prescrever o medicamento, tá? E aí, um outro problema que vocês abordaram aí, né, que eu acho que está lá nas últimas questões, às vezes, como que geralmente a gente acompanha pacientes com parasitose, né? Tem a questão da clínica. A clínica é muito importante. Se o paciente está com desconforto abdominal, diarreia, né? Flatulência, todo aquele desconforto intestinal, já é bem característico de parasitose. Então, a gente associa a clínica com o resultado do exame de fezes e também faz uma associação com o hemograma, porque muitos parasitos estimulam ali o aumento de eosinófilos. Então, é normal um paciente com parasitose também ter eosinofilia, né? E aí, como vocês abordaram aí, como o paciente está em uso de um imunossupressor, ele não vai ter eosinofilia. Então, isso é algo também que dificulta o diagnóstico. Então, por isso que os médicos já preferem já passar o antiparasitário logo, que é para não correr o risco desse paciente ter uma parasitose e não ser tratado. Entenderam, gente, essa questão aí? Da terceira questão? Sim ou não? Sim, professora. Sim. Tranquilo, né? Lembrando, gente, que às vezes aqui a gente está falando de pacientes que fazem uso de imunossupressor. Pode ser que na prova eu ponha o caso de um paciente com AIDS, pode ser que na prova eu coloque um paciente desnutrido, tá? Mas a situação vai ser a mesma. Na quarta questão, eles perguntam de forma geral. Eu pergunto, né, de forma geral. Quais os sintomas mais comuns de parasitose? De forma geral, quais são os sintomas mais comuns de parasitose? Quem pode responder para mim? Anorexia, distúrbios do sono, Dermatite. casos mais graves. A maioria de todos eles dão a dermatite. Do abdominal. Vamos pegar um geralzão, bem geralzão. Distúrbios gastrointestinais. Exatamente. Então, assim, aqui a pergunta, ela fala assim, ó. Quais os sintomas mais comuns de parasitose? Então, os mais comuns de parasitose, vocês precisam pegar sintomas de parasitose em geral, né? Depois a gente vai falar de cada sintoma específico. Mas, basicamente, a maioria dos casos são assintomáticos, né? Então, isso é algo muito comum em parasitose, os pacientes serem assintomáticos. Mas pode variar de assintomático, né, até formas mais graves. Mas as apresentações mais comuns é aquilo que a gente chama de sintomas inespecíficos, tá? Então, toda vez que tiver essa pergunta, apresentações comuns, vocês associam com sintomas inespecíficos. O que são sintomas inespecíficos? São sintomas que o paciente apresenta, mas eu não consigo saber qual parasito que ele tem com aqueles sintomas que ele me falou. São sintomas, assim, comuns a várias parasitoses, tá? Então, os sintomas mais comuns, né, que são esses inespecíficos, está relacionado com a falta de apetite, com a náusea, com o vômito, com a dor abdominal, com a diarreia, né, com a irritabilidade. Esses são os sintomas mais comuns de parasitose, tá? São sintomas bem inespecíficos. Qualquer parasito o paciente vai apresentar esses sintomas. Qualquer parasito intestinal, tá? Como vocês colocaram aí, né? Diarreia, vômito, dor abdominal, náusea. A febre, vocês colocaram em a febre.
Febre não é tão característico de parasitose. Por que febre não é característica de parasitose? Porque a maioria dos pacientes são assintomáticos e tem pouca carga parasitária. Então, quando tem baixa carga parasitária, não chega a dar febre, não. Muito difícil, tá? Para dar febre, geralmente é quando tem uma alta carga parasitária. Então, ou então, geralmente, quando gera um processo inflamatório no pulmão, né? Agora, a febre mesmo não é tão característico assim de parasitose. Cassiane, respondendo a pergunta da Cassiane. Febre é uma manifestação do sistema imune, né? Então, febre é um sinal de que as células estão saindo do sangue e indo para o tecido. É um sinal de que o seu sistema imune está tentando destruir algo que é estranho. Então, é muito comum o paciente apresentar febre em processos infecciosos, tá? Muito comum. Mas no caso de parasitose, como em geral, né, os pacientes são assintomáticos, a carga parasitária geralmente é baixa, não chega ao ponto de ter aquela alteração sistêmica de febre, tá? Poder até pode, mas geralmente com cargas parasitárias mais elevadas. Certo, gente? Entenderam aí? Na prova não vai ter questão discursiva. São 10 questões de marcar X. Fácil demais essa prova, né? Ave Maria, tô revoltadíssima com essa prova de vocês. Vou dar uma conversa séria aí, ó, nessa N2, ver se a gente dá uma dificultada aí nessa N2, né? Porque senão não dá. Ou então, se tudo der certo, N2 presencial de preferência, né? Mas vamos continuar com o nosso exercício. Na questão 5, pergunta o seguinte: em que situações podem ocorrer casos graves de parasitose? Descrevam os sintomas. Em que situações pode ocorrer casos graves, gente? Eosinofilia, Alta carga parasitária. carga parasitária. Assim, então, tá aqui a resposta bem bonitinha no texto, né? Os quadros graves ocorrem em doentes com uma alta carga parasitária, em imunodeprimidos ou imunocomprometidos e pacientes desnutridos, tá? Quando a gente fala de paciente desnutrido, vocês precisam tomar o seguinte cuidado. A gente tende a achar que aquele paciente desnutrido é aquele paciente que a gente vê as imagens na televisão, no livro, aqueles lá no meio do Nordeste, lá no sertão, ou lá na África, né? Aqueles menininhos magrelinhos, só pele e osso. Na verdade, gente, pacientes desnutridos podem acontecer em qualquer lugar, tá? Um paciente desnutrido, basta ele ter uma demanda muito alta por um nutriente. Por exemplo, uma criança. Criança é muito fácil ficar desnutrida. Por quê? Porque a demanda por nutrientes é muito maior em uma criança do que em um adulto. A criança precisa de muito mais nutriente. Então, como ela precisa de mais nutrientes, é mais fácil ela ficar desnutrida. É igual gestante. Gestante também precisa de muito nutriente. A demanda por nutrientes é muito grande. Então, gestante também tem que tomar cuidado com a alimentação, porque senão qual o risco de ficar desnutrido, tá? Nós temos idosos que podem ficar desnutridos porque também não se alimentam bem. Diga. Essa alta carga parasitária aí também, professora, já pode ser uma que suga a nutrição da pessoa antes dela absorver também, né? Exatamente. A alta carga parasitária pode favorecer, né, a desnutrição. Exatamente. Porque diminui a absorção de nutrientes, o próprio parasito expolia, retira nutrientes, igual a gente comentou do Arus está aí falando, né? Igual nós comentamos do Ascaris lumbricoides, que expolia, que retira vitamina A, vitamina C do paciente. Igual hoje a gente vai comentar um pouco sobre a giardia. A giardia, que o texto aí aborda, né? Diminui a absorção de proteínas, carboidratos. Então, assim, realmente, altas cargas parasitárias, né, podem levar o paciente a uma desnutrição, tá? Então, os quadros graves acontecem nesse perfil de pacientes.
alta carga parasitária, imunocomprometido, desnutrido, que aí entra crianças, idosos, gestantes, tudo isso entra aí nesse grupo. Certo, gente? E aí, se não me engano, eles perguntam também dos sintomas, né? Dos sintomas que esse paciente pode apresentar. Que gravidade que é essa? Fala aí para mim, para ver se eu fico com medo de parasitose. Fala aí que sintomas graves que são esses que podem aparecer. E aí, gente? Quais são os sintomas graves de parasitose? Que vocês leram aí no artigo. Alteração no metabolismo. Desnutrição e lesão da mucosa. Pode ter lesão de mucosa. E aí, gente, quando tem lesão de mucosa, pode favorecer a proliferação de outros micro-organismos, por exemplo, proliferação bacteriana. Pode aparecer hemorragia, pode dar febre, pode dar até uma encefalite. O paciente não, o parasito, ele pode atingir outros órgãos, né? Ele pode atingir fígado, rim, pulmão, até mesmo o encéfalo aí, até como a Letícia, e a Letícia está aí falando, né? O Dan falando da falta de ar, porque pode comprometer o pulmão. Então, esses são sintomas graves de parasitose, e são esses sintomas que podem levar o paciente a óbito, tá? Por isso que veio a grande preocupação e aí a Sociedade Brasileira de Reumatologia fez esse artigo com essas recomendações por causa desses sintomas graves, que pode ser fatal para o paciente. Certo, gente? Faz demais, né? Esses exercícios aí. Aí pergunta o seguinte: quais os problemas das parasitoses intestinais com doenças autoimunes? A gente já respondeu, né? Alguém consegue me falar novamente?